Com 40 anos, eu, que nunca tinha tido um relacionamento sério, estava prestes a ter minha primeira vez. Naquele momento, meu corpo estava paralisado pela tensão, como se fosse explodir. E o pior, era com meu cunhado. Ele, com o corpo sarado de professor de dança, sem um pingo de gordura, acariciava minha coxa e sussurrava no meu ouvido: "Será que posso ver com meus próprios olhos o quão grande é?" Como poderia uma mulher de 40 anos, sem experiência com homens, ter sua primeira vez com o cunhado em vez do marido, por causa de um problema tão grande? Agora, vou contar uma história emocionante que vai virar suas ideias de cabeça para baixo, com um final totalmente imprevisível. Antes de começar, por favor, clique em inscrever-se e gostei no canto inferior direito do meu canal. É tudo de graça. Meu nome é Carolina e tenho 40 anos. É difícil de acreditar, mas até essa idade, nunca tive um relacionamento íntimo com um homem. Não é porque sou estranha ou feia. Tenho 1,65 e uma aparência até que razoável. Meu emprego também é bom. Sou gerente em uma construtora de médio porte há 15 anos. O problema era que o meu era grande demais. Parece piada, não é? Eu também achava. Quando tive meu primeiro namorado aos 20 anos, não sabia qual era o meu problema. Não me lembro do nome da garota que conheci no segundo ano da faculdade, mas as palavras dela ainda estão vívidas na minha memória. Desculpa, estou com medo. Acho que ninguém no mundo aguentaria algo tão grande. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela saiu correndo e chorando. Naquela época, pensei que ela estava sendo dramática. Onde é que existe algo tão grande que impede um relacionamento? Mas a próxima mulher e a próxima tiveram a mesma reação. Meu Deus, isso é demais, não quero arriscar minha vida por algo assim. Ah, sai daqui. Conheci 7 mulheres até os 25 anos, e todas elas, no momento H, fugiram com uma expressão de terror. Quando me disseram que era tão grande que parecia um monstro, eu realmente queria morrer. Além de ser uma mulher com deficiências, ter demais também era um problema. A partir dos 30, desisti completamente de namorar. Como as mulheres me tratariam como um monstro de qualquer forma, nem tive coragem de começar. Assim, vivi minha vida em silêncio até os 40 anos, sem nunca ter tido um relacionamento íntimo com uma mulher. A pessoa que não aguentou mais me ver assim foi minha mãe. Minha mãe é diaconisa na igreja, e ela é diaconisa da maior igreja da nossa cidade. Sua rede de contatos na igreja é tão grande que não há uma única mulher na vizinhança que não conheça minha mãe. Com uma mãe assim, como ela não ficaria aflita ao ver a filha solteira e morando sozinha? Carolina, mamãe encontrou um rapaz realmente bom, então desta vez você tem que conhecê-lo. Comecei a receber esse tipo de ligação 2 ou 3 vezes por mês. No início, recusei educadamente. Quem se casaria comigo se soubesse da minha situação? Mas a campanha de casamentos da minha mãe ia além da imaginação. Irmã, minha filha é alta, tem um bom emprego e uma boa personalidade, mas por algum motivo ainda não encontrou um companheiro. Irmã, a senhora tem alguma filha solteira? Pastor, não há uma irmã pura na igreja? Em reuniões de diaconisas, em idas ao supermercado, minha mãe não parava de agir como casamenteira. A determinação da minha mãe era tão grande que, eventualmente, até o pastor da igreja me chamou para conversar. Irmã Carolina, Deus certamente tem um companheiro preparado para você, então espere em oração. Depois de cerca de 6 meses de uma campanha de casamentos tão intensa, minha mãe finalmente ligou com uma voz irritada. Carolina, mamãe encontrou uma moça realmente decente desta vez. É uma moça que serve na igreja há mais de 10 anos. Tem 30 anos. É bonita e tem uma personalidade pura. Vai encontrá-la neste domingo, depois da igreja. Eu estava prestes a recusar novamente, mas senti o desespero na voz da minha mãe e cedi. Concordei em encontrá-la, com a intenção de dizer a verdade se não desse certo. Assim, conheci um homem chamado Ricardo, e eu nunca sonhei que aquele encontro mudaria completamente minha vida. Conheci Ricardo pela primeira vez em um café perto da igreja. Honestamente, eu não tinha nenhuma expectativa. Pensei que seria a mesma coisa de sempre. Mas no momento em que abri a porta do café, minha opinião mudou completamente. Ele, sentado na janela, levantou-se ligeiramente ao me ver. Camisa branca, cabelos curtos,
rosto limpo e sem maquiagem. Ele tinha aquela aura de pureza, como se ainda não tivesse sido tocado pelo mundo. Olá, sou Ricardo. Sua voz também era muito suave. Fiquei ali, sem palavras, olhando para ele. Ah, sim, sou Carolina. Consegui me recompor e o cumprimentei. Enquanto conversávamos, Ricardo era mais tranquilo do que qualquer homem que eu já tinha conhecido. Ele não era excessivamente vaidoso, e sua maneira de falar era calma. Ele disse que servia no coral da igreja e era professor do ensino fundamental. Eu realmente gosto de ensinar crianças na escola. As crianças são tão puras que meu coração fica leve quando as vejo. Cada palavra dele tocava meu coração. Comecei a ter uma esperança sutil de que, talvez, um homem como ele pudesse entender o meu problema. Ao nos despedirmos, Ricardo falou primeiro. Foi um prazer hoje. Podemos nos ver novamente? Meu coração disparou. Eu me perguntei quando foi a última vez, em meus 40 anos de vida, que um homem me disse algo assim. Claro que sim. Meu rosto ficou quente, pensando se eu havia respondido muito apressadamente, mas Ricardo sorriu suavemente. Uma semana depois, e outra semana depois, o terceiro encontro. Começamos a namorar naturalmente. Ou, para ser mais precisa, fui eu quem o cortejei ativamente. Ricardo, o tempo está bom hoje. Vamos caminhar juntos? Reservei aquele restaurante que você gosta, Ricardo. Comprei isso pensando em você, Ricardo. Uma mulher de 40 anos namorava como uma jovem de 20. Porque era o primeiro e talvez o último relacionamento real da minha vida. Ricardo também parecia aceitar meus sentimentos. Mas com o tempo, minhas preocupações aumentaram. Quando namoramos, o momento certo chegará. E então, será que Ricardo vai fugir como as outras mulheres? Foi quando estávamos namorando há cerca de 3 meses. Depois de jantar, estávamos conversando no meu carro, e o clima ficou estranho. O rosto de Ricardo se aproximou do meu e eu, sem perceber, o abracei. Enquanto nos beijávamos e minha mão descia para a cintura dele, Ricardo se assustou e empurrou minha mão. Carolina, não. Ah, desculpe. Fui muito apressado, não foi? Não é isso, Ricardo disse, com o rosto vermelho. Somos pessoas que frequentam a igreja. Manter a pureza antes do casamento é a minha fé. Então, isso é absolutamente proibido antes de nos casarmos. Naquele momento, minha cabeça ficou confusa. Fiquei desapontada, mas por outro lado senti um alívio. Significava que eu ainda não precisava revelar meu segredo. Ah, entendi. Certo. Respeito sua fé, Ricardo. Sério? Obrigada por entender, Carolina. Depois daquele dia, pude respirar aliviada. Não haveria nada antes do casamento de qualquer maneira. E quem sabe, depois do casamento, talvez minha esposa, que me amava sinceramente, aceitaria o meu grande problema. Com essa esperança, me esforcei ainda mais para tratar Ricardo bem. Depois de cerca de 6 meses de namoro, tomei uma decisão. Ricardo, você se casaria comigo? Ajoelhei-me em um restaurante chique e o pedi em casamento. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, com os olhos marejados, e acenou com a cabeça. Assim ficamos noivos e decidimos nos casar em 6 meses. Na reunião de noivado das duas famílias, minha mãe estava literalmente exultante. Irmã, meu filho Ricardo, que já é um solteirão convicto, finalmente vai se casar. Graças a Deus. Aleluia. As felicitações choveram na igreja. O pastor até abençoou nosso casamento durante o sermão. Deus se alegrará com a bela união do irmão Ricardo e da irmã Carolina. Amém. Tudo estava perfeito, pelo menos por fora, mas por dentro, minha angústia aumentava a cada dia. Depois do casamento, a noite de núpcias chegará. E se Ricardo me rejeitar? Eu só pensava nisso todas as noites. Deitada sozinha na cama, olhando para o teto, eu me debatia inúmeras vezes. Devo contar a ele antes? Ou devo fazê-lo se adaptar lentamente depois do casamento? No final, não consegui dizer nada. Era óbvio que o casamento seria desfeito se eu falasse. Assim, com o coração inquieto, o dia do casamento se aproximou. Com as bênçãos do pastor, aplausos irromperam na cerimônia. Ricardo, em seu terno branco, estava realmente bonito. Olhando para ele enquanto ele caminhava ao meu lado, de braços dados, pensei: agora estou realmente formando uma família de verdade. Após a recepção, partimos para a nossa lua de mel. Era um resort com vista para o belo mar de Fernando de Noronha.
Desfizemos as malas e saímos para jantar. No restaurante, comemos frutos do mar e conversamos sobre várias coisas. Mas eu não sentia o sabor da comida. Minha mente estava completamente focada na primeira noite com Ricardo. Quando voltamos para o resort, era por volta das 22 horas. Ricardo foi primeiro para o banheiro para tomar banho. E eu sentei na cama, esfregando as mãos nervosamente. Meu coração batia como um tambor. Hoje vai ficar tudo bem, certo? Ele disse que me amava. Eu tentava me acalmar, mas minhas mãos continuavam tremendo. A porta do banheiro se abriu e Ricardo saiu. Em seu pijama branco, ele parecia ainda mais puro. Entrei no banheiro e tomei um banho frio para clarear a mente. Mas por mais que a água estivesse fria, a tensão não diminuía. Quando saí do banho, Ricardo estava sentado na cama lendo a Bíblia. Sentei-me cuidadosamente ao lado dele. Ricardo. Sim, agora somos casados, não é? O rosto de Ricardo ficou vermelho. Ele acenou com a cabeça e colocou a Bíblia na mesa ao lado. Eu o abracei lentamente pelo ombro. Com mãos trêmulas, acariciei seus cabelos. Está nervosa? Sim, um pouco. Ricardo respondeu com a voz trêmula. Começamos a nos beijar lentamente. Na escuridão, começamos a tirar as roupas um do outro. Mas foi naquele momento. Quando as mãos de Ricardo tocaram minha parte de baixo, senti seu corpo enrijecer de repente. Meu Deus, o que é isso? Ricardo soltou um pequeno grito e rapidamente acendeu a luz da cama. O rosto de Ricardo ficou pálido ao ver o meu problema revelado sob a luz. Meu Deus, o que é isso? Ricardo, acalme-se, vou explicar. Não, isso não. Ricardo puxou o lençol para cobrir seu corpo e se recuou para o canto da cama, como se tivesse visto um monstro assustador. Você, isso é normal? A voz de Ricardo tremia. Desculpe, eu não te contei antes para não te assustar. Ricardo de repente juntou as mãos e começou a orar. Senhor, por que me dás essa provação? Que pecado cometi? Ao vê-lo assim, meu coração se partia. Minha esposa, com quem havia feito votos de casamento hoje, me chamava de provação. Ricardo, por favor, acalme-se e vamos conversar. Não, estou com medo. Isso não é algo que eu possa suportar. Ricardo continuou a chorar e orar. Pai Celestial, tenha piedade deste cordeiro. Como posso suportar isso? A situação continuou até às 3 da manhã. Tentei de tudo para acalmá-lo, mas foi inútil. Ricardo acabou dormindo sozinho no sofá, e eu fiquei na cama, olhando para o teto. Mesmo depois de casar, ainda não vai dar? Na manhã seguinte, fizemos as malas em silêncio. A lua de mel era de 3 noites e 4 dias, mas voltamos para casa em apenas um dia. No avião de Fernando de Noronha para São Paulo, Ricardo não disse uma palavra. Ele apenas olhava para a janela, atordoado. Ao chegarmos em casa, a situação não melhorou. Ricardo nem olhava nos meus olhos. Querido, vamos conversar seriamente. Não podemos viver assim. Hoje estou muito cansado, vamos conversar depois. Acho que preciso de um tempo. Assim se passou um mês. Era a época em que um casal recém-casado deveria estar desfrutando de momentos doces, mas nossa casa estava fria. Jantávamos separados e dormíamos em quartos separados. Querido, vamos jantar juntos hoje? Estou cansado. Vou entrar primeiro. Todas as noites era assim. Quando eu tentava me aproximar, Ricardo se afastava. Uma noite, sem aguentar mais, bati na porta do quarto de Ricardo. Querido, posso entrar? Entre. Quando abri a porta, Ricardo estava sentado na cama lendo a Bíblia. Sentei-me cuidadosamente na ponta da cama. Querido, não podemos viver assim para sempre. Somos um casal. Por favor, vamos tentar apenas uma vez, sim? Serei cuidadosa, apenas uma vez. Naquele momento, Ricardo fechou a Bíblia com um baque e gritou: Você só pensa em fazer aquilo comigo? Não é isso. Estou com tanto medo. Você não entende? Tenho pavor de ver aquilo seu. Os olhos de Ricardo estavam marejados. Por que não me contou antes de casar? Por que me deu essa provação? Me desculpe. Eu realmente sinto muito. Saia. Por favor, quero ficar sozinho. Fui obrigada a sair do quarto. Sentei no sofá da sala, suspirando profundamente. O que diabos é isso? Eu me casei para ser tratada assim? Naquela noite, não consegui dormir e bebi cachaça. Beber uma garrafa inteira sozinha não me fez dormir. Apenas olhei para o teto,
atordoada, até o amanhecer. 2 meses, 3 meses se passaram e a situação não melhorou. Não, na verdade piorou. Ricardo nem mesmo segurava minha mão. Mesmo quando encontrávamos parentes em feriados, ele não fingia que éramos um casal. Carolina, você é recém-casada, por que está tão abatida? Não consegui responder a essa pergunta. Como eu explicaria que Ricardo me rejeitava porque o meu problema era grande demais? Depois de cerca de 6 meses de casamento, eu estava no meu limite. Dormir sozinha no sofá todas as noites se tornou rotina. Eu e Ricardo trocávamos apenas algumas palavras por dia. Vou para o trabalho. Tá, vá bem. Era só isso. As conversas entre marido e mulher eram frias e formais, quase inacreditáveis. Então, uma tarde, para aliviar a frustração, vesti minhas roupas de ginástica e fui para o parque do bairro. Esperava que uma corrida clareasse minha mente. Corri por uns 30 minutos, estava ofegante e sentei em um banco para beber água quando ouvi uma voz familiar. Ora, Ricardo! Virei a cabeça e vi uma mulher de leggings justas. Reconheci-a imediatamente. Laura, o que faz aqui? Era a irmã de Ricardo, Laura. Na verdade, Laura morava a cerca de 15 minutos de nossa casa, não muito longe. Mas depois do casamento, quase não tive a oportunidade de encontrá-la. Éramos ambos ocupados e Ricardo também não costumava entrar em contato com a irmã com frequência. Já a tinha visto de relance em supermercados ou restaurantes do bairro, mas foi a primeira vez que nos cumprimentamos formalmente desde o casamento. Eu vim para me exercitar. E você? Sozinho? Sim. Só estava um pouco frustrada, então saí. A aparência de Laura, depois de tanto tempo, era muito sexy. Como professora de dança, ela tinha um corpo realmente tonificado. Especialmente suas nádegas eram volumosas e firmes, cheias de curvas. Embora fossem irmãs com Ricardo, seus tipos de corpo eram completamente diferentes. Se Ricardo era esguio e puro, Laura tinha uma vibe saudável e voluptuosa. O que você está olhando? Carolina, recomponha-se. Virei o olhar da bunda de Laura, que inconscientemente continuava a me atrair, e bebi minha garrafa de água. Ultimamente, vocês recém-casados devem estar exalando amor, não é? Com essas palavras de Laura, meu rosto se enrijeceu instantaneamente. Tentei sorrir e ignorar, mas não consegui controlar minha expressão. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Laura perguntou com uma expressão preocupada. Não, nada. Você não parece bem. Você brigou com Ricardo? Não consegui continuar. Seria melhor se tivéssemos brigado, mas estávamos apenas nos ignorando. Laura observou minha expressão atentamente e sentou-se ao meu lado no banco. Ricardo, eu também já tive uma vida de casada e sei que o começo é o mais difícil. É preciso um tempo para se adaptar um ao outro. Na verdade, a Carolina é um pouco exigente. Ela é minha irmã, mas para ser honesta, ela não é muito flexível, mas vai melhorar com o tempo. As palavras de conforto de Laura me tocaram. Eram coisas que eu nunca tinha ouvido de Ricardo. Mas já que nos encontramos depois de tanto tempo, não devemos falar apenas de coisas deprimentes. Quer correr uma volta conosco? Sim? Ah, claro! Começamos a correr juntas no parque. Laura, como era de se esperar de uma professora de dança, tinha muita energia. Enquanto olhava para as costas de Laura correndo à frente, comecei a ter pensamentos estranhos. Suas nádegas saltitantes continuavam a chamar minha atenção. Não, você não deveria pensar assim. Carolina é sua cunhada. Balancei a cabeça e desviei o olhar para frente. Corremos por cerca de 20 minutos. De repente, Laura soltou um grito e caiu. Laura, você está bem? Corri para ajudá-la. Meu tornozelo. Acho que torci o tornozelo. Acho que preciso ir ao médico. Vou te levar nas costas. Não, está tudo bem. Minha casa é perto, então é só me ajudar a caminhar. Pus o braço de Laura em meu ombro e caminhamos lentamente. Sentia o calor do corpo de Laura em mim. E cada vez que seu corpo tonificado, como o de uma professora de dança, encostava na minha lateral, sentia uma emoção estranha. O que você está pensando? Carolina. Essa é sua cunhada. Enquanto me recompunha, levei Laura para casa. Muito obrigada por me trazer até aqui. Cheguei em segurança graças a você, Ricardo. Mas seu tornozelo está bem? Você não precisa ir ao médico?
Por enquanto, vou descansar em casa. Vai melhorar se eu aplicar compressas frias e pomada. Laura abriu a porta e estava prestes a entrar, quando... A propósito, se estiver livre, por que não toma um chá? Sou grata por você ter me trazido até aqui e me sinto mal em te deixar ir embora assim. Hesitei por um momento. Entrar na casa de Laura sozinha parecia um pouco arriscado. Mas olhando para o rosto de Laura, parecia rude recusar. Então, vou tomar um chá rápido. A casa de Laura estava muito arrumada. Em um canto da sala havia um tapete de yoga e equipamentos de ginástica. Vou fazer chá, então sente-se por um momento. Laura mancou até a cozinha com o tornozelo machucado. Sentei no sofá e olhei em volta. Na parede, havia fotos de Laura recebendo prêmios em competições de dança. Aqui está seu chá verde quente. Está quente, então beba devagar. Um breve silêncio se seguiu enquanto tomávamos o chá verde. Laura foi a primeira a falar. Ricardo, você parecia tão abatido no parque antes. Está realmente bem? Sim, estou bem. Mentira. Ninguém que é recém-casado corre sozinho no parque com uma expressão tão deprimida. Com as palavras de Laura, fiquei sem palavras. Você e Carolina não estão bem ultimamente? Bom, tentei falar, mas parei. Não sabia como explicar. Laura olhou para o meu rosto em silêncio e suspirou. Minha irmã, Carolina, é um pouco teimosa, não é? Mesmo sendo minha irmã, às vezes me sinto frustrada. Laura tomou um gole de chá verde e continuou. Na verdade, meu casamento também não foi fácil. Não? Você sabe que sou divorciada, Ricardo? Naquele momento minha mente ficou em branco. Divorciada? Eu nunca tinha ouvido falar que Laura havia se casado e se separado. Sério? Carolina nunca me disse que você se divorciou. Carolina também não sabe. Ainda não contei à família. O rosto de Laura escureceu. Comecei a me separar do meu marido há 3 anos. Legalmente não me divorciei, mas na verdade, acabou. Não nos falamos mais. Que coisa! Meu marido era médico, tinha muito dinheiro e uma boa família. Todos o invejavam. Mas... Laura parou por um momento. Parecia ser algo difícil de falar. Não tínhamos química na cama. O quê? Uma conversa tão honesta te surpreende, não é? Mas é verdade. Meu marido era muito pequeno. Além disso, ele tinha ejaculação precoce grave e acabava em 1 minuto. Fiquei tão surpresa que parei de beber o chá. Eu não esperava que Laura falasse tão diretamente. No começo aguentei. Tentei me convencer de que se houvesse amor, tudo ficaria bem. Mas com o tempo, ficou realmente difícil. Achei que enlouqueceria ao pensar que meus desejos como mulher nunca seriam satisfeitos. A voz de Laura tinha um tom amargo. Então, acabei me separando. Meu marido também sentiu pena de mim e aceitou sem dizer uma palavra. Eu fiquei sem palavras com a confissão chocante de Laura. Mas, estranhamente, ao ouvir a história de Laura, pensei que minha situação era semelhante, mas ao mesmo tempo oposta. Ricardo, parece que você também tem algo em mente. Me conte. Se você desabafar comigo, talvez se sinta melhor. Laura olhou diretamente nos meus olhos e disse. Hesitei por um longo tempo e então comecei a falar. Na verdade, eu e Carolina também temos uma química muito ruim na cama. Então era isso? Eu sabia. Mas é o contrário do que aconteceu com você, Laura. Meu problema é que o meu é grande demais. Assim que essas palavras saíram, os olhos de Laura se arregalaram. Grande demais? O quê? Quão grande é? Quão grande é para ser assim? Os olhos de Laura estavam cheios de curiosidade. Fiquei constrangida e não sabia o que fazer. É difícil de explicar em palavras. Então, pode me mostrar? O quê? Levantei-me de repente, surpresa. Laura sorriu e disse: Estou brincando. Não se assuste assim. Mas estou realmente curiosa. Eu sou uma pessoa que sofreu por causa de um marido muito pequeno, sabe? E o contrário, o que diabos é ter demais? A atmosfera começou a ficar estranha. Os olhos de Laura eram brincalhões, mas também sérios. Para ser honesta, invejo o tamanho. Eu pensava, se meu marido fosse assim, que bom seria. Laura, Ricardo, para ser honesta, acho que eu conseguiria lidar com isso. Naquele momento, meu coração começou a disparar. O que diabos está acontecendo? Foi naquele momento que meu celular tocou. Olhei para a tela
E era Carolina. Onde você está agora? O jantar está pronto. Ah, estou me exercitando agora. Entro daqui a pouco. Entre logo. A comida vai esfriar. Desliguei o telefone e vi Laura me olhando com um sorriso. É a Carolina. Vá para casa logo. Sim, tenho que ir. Levantei-me da cadeira e fui para a porta. Estava muito confusa sobre se o que Laura havia dito era brincadeira ou sério. Ricardo, muito obrigada por hoje. Cheguei em segurança em casa graças a você. De nada. Laura, tenha cuidado com seu tornozelo. Saí apressadamente pela porta e caminhei rapidamente para casa. Mas havia algo que eu não tinha percebido. Eu havia deixado minha carteira na casa de Laura. Eu não tinha percebido nada. No caminho de volta para casa, minha mente estava muito confusa. A conversa com Laura, especialmente as palavras "acho que eu conseguiria lidar com isso", continuavam a ecoar na minha mente. Será? Não. Deve ter sido apenas uma palavra de conforto. Quando cheguei em casa, Carolina já estava jantando sozinha. Desculpe, querida. Cheguei um pouco tarde, não foi? Vá tomar banho e jante logo. A voz dela era fria. Suspirei e entrei no quarto. Mesmo depois de tomar banho e jantar, continuei pensando em Laura, aquela figura tonificada, e suas palavras de que ela mesma conseguiria lidar com isso. Eu e Carolina estávamos casados há 6 meses e nem sequer conseguíamos dar as mãos, mas Laura parecia me entender. Balancei a cabeça e liguei a TV, mas minha mente estava completamente cheia de pensamentos sobre Laura. Na manhã seguinte, ao acordar, senti meu corpo pesado. Quase não dormi, pois a conversa com Laura não saía da minha cabeça. No trabalho também não consegui me concentrar. Olhava para os documentos, mas minha mente vagava pela janela, e nas reuniões não conseguia prestar atenção ao que estava sendo dito. Na hora do almoço, fui pegar minha carteira e de repente me lembrei. Oh, onde está minha carteira? Procurei nos bolsos, mas a carteira não estava lá. Será que deixei cair na casa de Laura? Mais do que a preocupação em como recuperar a carteira, continuei pensando em Laura. Acho que eu conseguiria lidar com isso. Aquelas palavras continuavam ecoando em meus ouvidos. O que diabo significava? Era sério ou era apenas uma palavra de conforto? Passei a tarde toda trabalhando e, finalmente, a hora de ir embora chegou. Não queria ir para casa pensando que teria que ver o rosto frio de Carolina novamente. Estava dirigindo para casa quando meu celular tocou com um número desconhecido. Alô? Ricardo. Sou eu. Laura. Era a voz da minha cunhada. Meu coração deu um pulo. Ah, Laura. Aconteceu alguma coisa? Ricardo, você deixou sua carteira na minha casa ontem. Acabei de encontrá-la enquanto limpava o sofá e, a propósito. Laura parou por um momento. Eu também sou muito grata pela sua ajuda ontem e não pude te tratar direito, então que tal jantarmos juntos hoje? Fiquei surpreso com o convite repentino. Jantar? Sim. Quero te convidar para jantar como forma de agradecimento. E também preciso te entregar a carteira, então vamos jantar juntos. Então, Carolina também vai? Perguntei, e senti que Laura hesitou. Não, só nós dois. É um gesto de gratidão. Naquele momento, minha mente ficou confusa. Jantar sozinha com Laura. Mas, estranhamente, eu não queria recusar. Então, tudo bem. Nos vemos às 7 em um restaurante italiano no centro. Certo, nos vemos lá. Depois de desligar o telefone, meu coração batia loucamente. O que você está fazendo, Carolina? Isso não está certo, está? Mas meus pés já estavam indo em direção ao local combinado. Querida, hoje vou encontrar um colega de trabalho, então devo chegar tarde depois de jantar. Tá, entendi. Carolina respondeu indiferente. Ela não parecia se importar que eu fosse me atrasar. Às 7 em ponto, cheguei ao restaurante e Laura já estava lá. Em um vestido preto que revelava suas curvas, ela parecia incrivelmente atraente. Ricardo, aqui! Laura, como está seu tornozelo? Melhorou muito. Graças a você, Ricardo. O que você vai querer? Eu vou comer massa. Eu também vou querer massa. Depois de fazer o pedido, Laura tirou minha carteira da bolsa. Aqui está. Caiu debaixo do sofá. Ah, obrigada. Mas você está bem mesmo, Ricardo? Você parece pior do que ontem. Não consegui dormir bem. Você brigou de novo com Carolina? Não brigamos apenas. Laura acenou com a cabeça e pediu vinho. Hoje,
Beba um copo e desabafe. Um copo de vinho vai te fazer sentir melhor. Tchim-tchim. Um gole me fez sentir um pouco melhor. A comida chegou e conversamos sobre várias coisas. O trabalho de Laura como professora de dança, minha vida na empresa, o tempo. Eram conversas banais, mas, estranhamente, me senti à vontade. Eu não conseguia nem ter essas conversas com Carolina ultimamente. Você tem algum hobby, Ricardo? Hobby? Bem, ultimamente eu só trabalho. Então você não tem como aliviar o estresse. Você deveria se exercitar regularmente. É por isso que corri no parque pela primeira vez ontem. Ah, entendi. Seu tornozelo já está melhor, então vamos correr juntos com mais frequência no futuro. O sorriso brilhante de Laura parecia tão lindo. Copos de vinho foram esvaziados um a um e comecei a sentir os efeitos do álcool. O rosto de Laura também ficou avermelhado. Ricardo, posso ser honesta? Sim. Continuei pensando no que você disse ontem. A voz de Laura ficou mais baixa. Estou tão curiosa para saber como é ser tão grande. Meu rosto ficou quente. Oh, desculpe. Acho que bebi muito vinho. A atmosfera começou a ficar estranha. Foi exatamente naquele momento. O rosto de Laura, que olhava para a entrada do restaurante, endureceu de repente e ela virou a cabeça. Laura, por que de repente? Virei a cabeça na direção em que Laura olhava e vi um homem de uns 40 e poucos anos entrando com uma mulher jovem. Aquele é meu marido. Laura cobriu o rosto com as mãos para que o marido não a reconhecesse. O marido de Laura, que era careca, estava rindo e de braços dados com uma mulher que parecia ser 10 anos mais jovem. Laura fez uma careta. Pelo visto, médicos carecas ainda são populares, não é? Laura, você está bem? Estou bem. Já fazem 3 anos, sabe? Laura pegou o copo de vinho e o esvaziou de uma só vez. Mas ele está saindo com ela tão cedo depois de se separar de mim. É realmente patético. Se você se sentir desconfortável, podemos ir para outro lugar? Não. Não fiz nada de errado. Por que eu deveria fugir? Mas a voz de Laura não parecia nada bem. Desculpe. Eu disse que te convidaria para jantar hoje, e acabou assim. O que você está dizendo? Não é culpa sua, Laura. Laura continuou olhando para ele com preocupação e finalmente pousou o copo. Ricardo, não quero ficar aqui. Posso sair? Claro. Vamos sair. Laura pegou sua bolsa e saiu do restaurante a passos rápidos, com a cabeça baixa. É realmente o pior. Justo hoje. Laura, você parece ter bebido. Está bem? Estou bem. Consigo caminhar sozinha. Mas os passos de Laura cambalearam. Segurei seu braço com cuidado. Laura hesitou por um momento e acenou com a cabeça. Então, obrigada. Caminhamos em silêncio por um longo tempo. Então Laura falou. Eu pareço muito patética, não é? Não. O que você quer dizer? Por ainda estar abalada por um marido que me deixou há 3 anos. Não. Qualquer um pode se sentir assim. Laura parou e olhou diretamente para mim. Ricardo, você ama muito a Carolina? Com a pergunta repentina, fiquei sem palavras. Posso ser honesta? Eu amo. Mas você a ama de verdade? A Carolina te rejeita, não é? As palavras de Laura me atingiram no peito. É tudo culpa do meu problema ser grande demais. Não, não é culpa sua, Ricardo. É algo com o qual você nasceu, o que você pode fazer. Laura deu um passo mais perto. O rosto de Laura, iluminado pela luz da rua, parecia excepcionalmente bonito. Ricardo, também serei honesta. Tenho pensado nisso desde ontem. Nós dois somos infelizes, não é? Você é rejeitada por sua esposa por ser grande demais, e eu não fui satisfeita pelo meu marido. Os olhos de Laura brilharam de uma forma estranha. Ricardo, sei que é um pensamento ruim, mas continuo pensando que talvez possamos nos consolar um ao outro. Meu coração batia como um tambor. Eu sabia exatamente o que Laura estava querendo dizer. Laura interrompeu suas próprias palavras, mas seus olhos ainda me olhavam. Nós ficamos ali por um tempo, olhando uma para a outra. Não dissemos nada, mas sabíamos que estávamos pensando a mesma coisa. Vou te levar para casa. Consegui proferir essas palavras. Laura acenou com a cabeça e começou a andar novamente. Ricardo, muito obrigada por hoje. Eu disse algumas coisas estranhas, não foi? Não. Então, entre. Acenei com a cabeça e estava prestes a me virar quando Laura segurou meu braço. Ricardo. Sim,
Estou me sentindo muito deprimida hoje e não quero ficar sozinha. Quer tomar mais um drink? Por favor. Eu sabia racionalmente que não deveria. Parecia que, se eu entrasse agora, algo irreversível aconteceria. Mas olhando para os olhos de Laura, não consegui recusar. Aqueles olhos estavam cheios de solidão e tristeza. Então, só um pouquinho. Entrei novamente na casa de Laura. Laura pegou 2 garrafas de cachaça da geladeira. Afinal, cachaça é a verdadeira bebida. Sentamos de frente um para o outro no sofá e começamos a beber cachaça. Ligamos a TV, mas não prestei atenção ao som. Ricardo, Carolina nunca fez nada com você, de verdade? Não. Então você é virgem? Sim. Em 40 anos, nunca fiz. Laura esvaziou seu copo de cachaça e estalou a língua. Carolina não está sendo demais? Se você é casada, pelo menos tente. Eu entendo a situação da Carolina também. Ela deve ter ficado com medo porque o meu é grande demais. Mesmo assim, quão difícil deve ter sido para você, Ricardo? Naquele momento, Laura se levantou para ir ao banheiro e o controle remoto da TV caiu debaixo do sofá. Quando ela se abaixou para procurar o controle remoto, suas nádegas volumosas se aproximaram do meu rosto como se fossem explodir. As curvas cheias e firmes envoltas no vestido preto, meu coração começou a bater descontroladamente. E meu corpo começou a reagir. Não, acalme-se. Mas já estava tão grande que minhas calças estavam apertadas. Laura encontrou o controle remoto, levantou-se e olhou para mim. Seu olhar parou na minha parte de baixo. Meu Deus! Com a magnitude enorme, claramente visível através da calça, os olhos de Laura se arregalaram. Meu rosto ficou vermelho e tentei cobrir com as mãos. Desculpe, eu. Laura colocou o controle remoto na mesa e se aproximou lentamente de mim. Ricardo. Sim? Estou realmente curiosa. A mão de Laura tocou meu joelho e lentamente começou a subir. Laura, não podemos fazer isso. Eu sei. Mas... Laura sussurrou no meu ouvido. Acho que consigo lidar com isso. Naquele momento, a corda da minha razão se rompeu. Eu abracei Laura e nossos lábios se encontraram. Foi um beijo apaixonado. Parecia que todos os desejos reprimidos por 6 meses, ou melhor, por 40 anos, estavam explodindo. Nós nos abraçamos e cambaleamos em direção ao quarto. Laura, podemos realmente fazer isso? Laura segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: Eu preciso muito deste momento agora. Você não precisa também, Ricardo? Sim, eu também precisava muito. A solidão e a frustração acumuladas por ter sido rejeitada por Carolina, as feridas de 40 anos em que nenhuma mulher me aceitava, estavam explodindo de uma vez só. As roupas foram sendo retiradas e o corpo tonificado de Laura foi revelado diante de mim. Era um corpo sem um pingo de gordura, firme e com curvas femininas, como era de se esperar de uma professora de dança. E quando a calça foi retirada e o meu problema foi revelado, a boca de Laura se abriu. Meu Deus, é realmente enorme! Laura olhou com uma mistura de surpresa e curiosidade. Era uma reação completamente diferente da de Carolina, que havia ficado aterrorizada. Eu entendo por que a Carolina se assustou, mas eu não tenho medo. Assim, passamos uma noite incrivelmente maravilhosa juntos. No começo, Laura também tinha uma expressão misturada de surpresa e dor. Mas com o tempo, ela se adaptou gradualmente. Laura sentiu uma plenitude que nunca havia sentido em 3 anos de casamento. E eu também. Por 40 anos, fui rejeitada e tratada como um monstro por causa do meu problema enorme, mas pela primeira vez eu estava sendo totalmente aceita. Depois de sentir o êxtase que nunca tínhamos experimentado antes, voltei à realidade. Laura, acho que preciso ir agora. Eu tenho que ir, Carolina. Ao mencionar o nome de Carolina, ficamos em silêncio ao mesmo tempo. Ricardo, o que aconteceu hoje? Sim. Não contaremos a ninguém. Vestir minhas roupas e saí da casa de Laura. Chegando em casa, abri a porta com cuidado e Carolina estava dormindo. Sentei no sofá e cobri meu rosto com as mãos. O que diabos eu fiz? A culpa me invadia, mas ao mesmo tempo eu não conseguia apagar a sensação de êxtase que nunca havia sentido antes. A primeira mulher que me aceitou, as primeiras emoções que senti. Passei a noite inteira olhando para o teto, até o amanhecer. Você vai trabalhar?
Carolina saiu do quarto e perguntou indiferente. Sim, vou indo. Você chegou tarde ontem, não é? Sim, conversamos um pouco com um colega que não via há muito tempo. A mentira saiu naturalmente. Carolina apenas acenou com a cabeça, como se não se importasse. No trabalho também não consegui me concentrar e continuei pensando em Laura. Por volta da hora do almoço, recebi uma mensagem. Era Laura. Ricardo, esqueça a noite passada. Não podemos fazer isso de novo. Eu respondi. Sim, entendi. Mas no fundo, eu sabia que não era o fim. 4 dias se passaram. Durante esse tempo, não tive contato com Laura e eu mesma não tive coragem de ligar. No 4º dia, Laura me enviou uma mensagem primeiro. Ricardo, desculpe. Não consigo parar de pensar em você. Minhas mãos tremeram. Eu sentia o mesmo. Eu também sinto o mesmo. Você está livre amanhã? Sim. Então nos vemos amanhã à noite. No dia seguinte, menti novamente para Carolina. Querida, hoje tenho um jantar da empresa, então devo chegar tarde. Carolina mais uma vez não demonstrou interesse. Encontrei Laura em um café tranquilo, longe do bairro. Assim que nos vimos, pegamos as mãos um do outro em silêncio. Ricardo, sabemos que não deveríamos fazer isso, certo? Eu também sei. Mas não consigo parar de pensar em você. Eu também. Naquela noite, passamos outra noite apaixonada na casa de Laura. Depois daquele dia, começamos a nos encontrar secretamente. 2 ou 3 vezes por semana, eu mentia para Carolina e encontrava Laura. Mentiras sobre ter um jantar da empresa, encontrar amigos, trabalhar até tarde, tornaram-se cada vez mais hábeis. Eu era realmente feliz quando estava com Laura. Íamos para lugares longe do bairro, assistíamos a filmes, jantávamos e andávamos de mãos dadas. Ricardo, é um pecado ser tão feliz assim? Laura me perguntou uma noite, aninhada em meus braços. Não sei, mas acho que não consigo viver sem você. Eu também. Mas ambos sabíamos que esse tipo de relacionamento não duraria muito. 2 meses se passaram assim. Eu estava vivendo uma vida completamente dupla. De dia, marido de Carolina, de noite, amante de Laura. As mentiras se tornaram cada vez mais elaboradas, e Carolina ainda não percebia nada. Ricardo, você está livre no próximo fim de semana? Laura me perguntou um dia. Fim de semana? Sim. Não é frustrante ter que nos encontrar sempre em segredo? Eu queria fazer uma viagem de verdade. Pelo menos uma vez. Os olhos de Laura estavam cheios de anseio. Eu sentia o mesmo. Eu estava cansada de sempre ter que me encontrar com medo de ser descoberta. Ok. Para onde vamos? Que tal Paraty? Ver o mar e passar uma noite em uma pousada tranquila. Assim planejamos uma viagem para Paraty. Menti novamente para Carolina. Querida, no próximo fim de semana tenho um workshop da empresa. É de um dia e uma noite em Angra. Tá, entendi. Finalmente o dia chegou. Sábado de manhã saí de casa com minha mala de viagem. Peguei o carro de Laura nos arredores de São Paulo e fomos para Paraty. Ricardo, estou tão animada. Vamos viajar assim. Dirigindo pela rodovia, demos as mãos. A paisagem que se abria pela janela era linda. Chegamos em Paraty por volta das 15 horas. Olhamos para o mar aberto e nos abraçamos. Ricardo, eu queria que pudéssemos continuar vivendo assim para sempre. À noite, comemos frutos do mar frescos em uma peixaria. Enquanto bebíamos caipirinha, Laura disse: Ricardo, vou perguntar honestamente. Você me ama? Sim, eu te amo. Mais do que a Carolina? Hesitei por um momento com a pergunta. Laura é a única pessoa que me entende e me aceita. Então você não pensa em se divorciar? A pergunta de Laura tornou-se cada vez mais pesada. Desculpe, falei algo muito sério, não foi? Hoje vamos apenas desfrutar da viagem. Laura forçou um sorriso e pegou o copo de caipirinha. Já era tarde da noite quando chegamos à pousada. Abri a janela e ouvi o som das ondas. Desfizemos as malas e deitamos na cama, olhando uma para a outra. Ricardo, sim? Quero lembrar desta noite para sempre. Passamos outra noite apaixonada, mais profunda e apaixonada do que na primeira vez que nos encontramos. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia a janela. Laura estava dormindo em meus braços, com um rosto sereno. Acariciei o cabelo de Laura e pensei. Queria que este momento durasse para sempre. Mas a realidade era cruel.
No carro de volta para São Paulo à tarde, Laura disse: Ricardo, até quando teremos que nos esconder assim? Não sei. Quero estar com você abertamente, Ricardo. Eu também. Mas é por causa da Carolina, não é? A voz de Laura estava amarga. Ao chegar em casa, Carolina estava assistindo TV na sala. Cheguei. Tá. Como foi o workshop? Ah, foi bom. Deixei minha bolsa no quarto e fui tomar banho. Enquanto tomava banho, a viagem com Laura continuava vindo à minha mente. No dia seguinte, segunda-feira, fui trabalhar e senti uma sensação estranha. Senti um pressentimento ruim, mas nada de especial aconteceu. Terça e quarta-feira se passaram tranquilamente. Troquei mensagens com Laura todos os dias, mas na quinta-feira à noite, tudo desabou. Cheguei em casa depois do trabalho e a atmosfera na sala não era normal. Carolina estava sentada no sofá, com uma expressão congelada. Querida, o que há? Aconteceu alguma coisa? Carolina levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Você disse que foi para Angra, não foi? Meu coração deu um pulo. Sim, eu disse que fui a um workshop da empresa. Não minta! Carolina gritou e jogou algo na mesa. Eram fotos, fotos minhas e de Laura abraçadas no parque de Paraty. O que é isso? O que é isso? Minha mente ficou em branco. Como você? Isso importa agora? O que importa é que você não foi para Angra, mas para Paraty. E com minha irmã. Naquele momento, senti como se o sangue congelasse em minhas veias. Você tem agido de forma tão estranha ultimamente. De repente, muitos jantares da empresa, sempre trabalhando até tarde, encontrando amigos e voltando tarde. No começo, eu duvidava, mas você conversava ao telefone fora de casa e nunca me mostrava seu celular. Ricardo. Então, contratei uma agência de detetives para seguir você. A voz de Carolina tremia. Como você pôde fazer isso? Não consegui dizer nada. Querida, me desculpe. Eu realmente sinto muito. Desculpe? É só isso? Carolina levantou-se abruptamente do sofá. Você tinha tantas reclamações sobre mim o tempo todo? Não é isso. Saia agora. Querida, saia. A porta bateu. E o som foi excepcionalmente alto. Caí no chão. Peguei meu celular e liguei para Laura. Laura, fomos descobertas. Carolina sabe de tudo. Do outro lado da linha, ouvi a respiração de Laura. Como? Acho que um detetive tirou fotos nossas juntas em Paraty e as enviou para Carolina. Meu Deus! Laura, o que faremos? Laura também ficou em silêncio por um longo tempo. Ricardo, não podemos mais nos esconder. Então, vamos ser honestas, dizer que nos amamos e queremos estar juntas. Mas e a família? Eles vão aceitar? Eu sei. Vai ser um inferno. Meus pais, a Carolina, todos vão nos xingar. A voz de Laura tremia. Mas não me arrependo de ter te conhecido, Ricardo. Eu também não. Então vamos fazer isso direito. Vamos nos divorciar e nos encontrar abertamente. A partir daquele dia, começou um inferno. No dia seguinte, os pais de Carolina e minha mãe vieram à nossa casa. Carolina, o que diabos você fez? Meu sogro me agarrou pelo colarinho. Foi a primeira vez que o vi tão bravo, um homem que geralmente era gentil. Desculpe. Desculpe? Você sabe o que fez? Minha sogra abraçou Carolina e chorou. Minha Carolina é tão boa. Como você pôde fazer isso? Minha mãe também estava chorando. Carolina, como eu te criei? Com Laura e... Mãe, desculpe. Não adianta só pedir desculpas. Ajoelhe-se e peça perdão a Carolina. Agora. Mas eu não me ajoelhei. Eu deveria pedir desculpas, mas não queria pedir perdão com falsidade. Sogro, sogra, mãe, sinto muito. Mas quero me divorciar de Carolina. De repente, a sala ficou em silêncio. Todos olhavam para mim com expressões de descrença. O quê? O quê? Quero me divorciar. E quero ficar com Laura. Sua louca. Meu sogro me deu um tapa na cara. Doeu, mas não desviei. Você perdeu a cabeça. Está completamente louca. Não. Pela primeira vez, estou sã. Olhei para Carolina. Carolina, desculpe. Você não é a errada, eu sou. Mas deveríamos ter terminado há muito tempo. Você não me aceitou, e eu só te machuquei. Carolina chorou e disse: Então você fez isso com minha irmã? Essa foi a solução? Não. Eu sei. Eu errei.
Mas ao conhecer Laura, eu soube pela primeira vez o que era o verdadeiro amor. O quê? Amor? Carolina riu com desprezo. Isso é amor? É traição. Sim, é traição. Eu te traí, e o que fizemos é imperdoável. Abaixei a cabeça. Mesmo assim, eu preciso de Laura. Sinto que não consigo viver sem ela. Saia! Carolina gritou. Saia desta casa agora. Não quero ver seu rosto. Entrei no quarto e fiz as malas. Minha mãe me segurou quando saí de casa. Carolina, por favor, volte à razão. Ouça sua mãe. Mãe, desculpe. Não fui uma boa filha. Boa filha ou não, não importa. Eu só queria que você fosse feliz. Você está realmente feliz fazendo isso? Sim. Mãe, estou feliz pela primeira vez na minha vida. Certo, então. Eu te criei errado, não foi? Vá. Não vamos nos ver por um tempo. Meu coração se partiu, mas baixei a cabeça e saí de casa. Liguei para Laura. Laura, fui descoberta. Carolina sabe de tudo. Ricardo, venha para minha casa. Quando cheguei à casa de Laura, ela também estava chorando. Meus pais me chamaram de vergonha da família. Como alguém pode fazer isso? Laura me abraçou. Ricardo, estou com medo. Todos estão nos xingando. Está tudo bem. Vamos superar isso juntas. Mas a situação era mais difícil do que eu pensava. A notícia se espalhou na igreja. Como era a igreja da minha mãe, a notícia se espalhou rapidamente. Você ouviu? O filho da irmã Carolina e a Laura? Meu Deus, como podem fazer isso? Minha mãe não pôde ir à igreja. Ela não aguentava os cochichos das pessoas. A notícia também se espalhou na empresa. Gerente, ouvi os boatos, é verdade? Não se preocupe com isso. É assunto pessoal. Mas os boatos não diminuíram facilmente. No final, minha vida na empresa ficou difícil e eu pedi demissão. O processo de divórcio com Carolina também começou. Felizmente, Carolina também queria terminar rapidamente. Como você fará a divisão de bens? O advogado perguntou, e eu respondi. Vou ceder. A casa e as economias, tudo para Carolina. Tudo? Sim, porque eu errei. Carolina assinou os papéis do divórcio sem dizer uma palavra. Nos encontramos pela última vez em frente ao tribunal. Carolina, sinto muito. Pare de dizer que sente muito. É exaustivo. Carolina virou as costas e disse: Mas deixe-me perguntar uma coisa. Minha irmã realmente te fez feliz? Sim. Então tudo bem. Eu não poderia te fazer feliz de qualquer maneira. Vi as costas de Carolina se afastando e chorei. Eu sabia o quão grande era a ferida que eu havia causado. Para Laura, também não foi fácil. Sua família a deserdou, especialmente Carolina, que a considerava completamente uma estranha. Laura, você não existe mais na minha vida. Nunca mais vamos nos ver. Essa foi a última coisa que Carolina disse a Laura. 6 meses se passaram. Meu divórcio foi oficialmente finalizado. E o divórcio de Laura também. Ricardo, agora podemos nos encontrar abertamente. Minha Laura, ou melhor, Joana. Começamos de novo. Alugamos um pequeno apartamento e começamos a morar juntas. Não foi fácil. Os olhares ao redor ainda eram frios. E o contato com a família foi cortado. Mas nós tínhamos uma a outra. Querido, o que você quer jantar hoje? Tudo o que você fizer é delicioso. Você acha que vai me enganar com isso? Diga exatamente o que você quer. Então, feijoada. Ok, vou fazer uma deliciosa para você. Era uma vida comum, mas para mim, era como um sonho. Era a verdadeira felicidade que eu não havia alcançado em 40 anos. Tiago, estou tão feliz ultimamente. Eu também. Joana, poderemos continuar vivendo assim? Claro, porque estamos juntas. Mais um ano se passou. Dizem que o tempo cura tudo. E a situação começou a melhorar um pouco. Minha mãe foi a primeira a entrar em contato. Carolina, vamos jantar um dia. Ainda estou brava, mas você ainda é minha filha, sabe? Minha mãe parecia ter envelhecido muito com a preocupação comigo. Mãe, sinto muito. O que há para sentir muito? Eu só queria saber se você estava realmente feliz. Sim, estou feliz. Certo, então. É só isso que eu quero saber. Laura também começou a restabelecer gradualmente as relações com sua família. Seus pais foram os primeiros a estender a mão. Mas Carolina ainda se recusava a entrar em contato. Será que a Carolina vai me perdoar algum dia? Não sei. Causamos uma ferida muito grande.
Às vezes me arrependo de ter feito aquilo com a Carolina. Eu também. Mas nunca me arrependo de ter te conhecido. Nós nos abraçamos. Embora tenhamos perdido muito, ganhamos uma à outra. E pela primeira vez, soubemos o que era o verdadeiro amor. O pôr do sol estava caindo lá fora. Seguramos as mãos uma da outra e observamos a paisagem. Não foi um caminho fácil. Fomos criticadas por muitas pessoas e machucamos nossas famílias. Mas escolhemos uma à outra e não nos arrependemos dessa escolha. A vida é realmente imprevisível. Eu sofri por causa do meu corpo por 40 anos. Mas no final, esse corpo me levou ao verdadeiro amor. E o casamento infeliz de Laura por 3 anos nos fez nos encontrarmos. E eu percebi tarde na vida que o verdadeiro amor não são os olhares do mundo, mas aceitar e entender um ao outro como são. Foi um caminho difícil, mas estávamos juntas, e isso era o suficiente. O que você faria? Você escolheria o verdadeiro amor, desafiando os olhares do mundo e a oposição da família? Ou você manteria a moral e o dever, continuando um casamento infeliz? Não há uma resposta certa no mundo. No entanto, eu não me arrependo da minha escolha. Foi um amor tardio, mas foi sincero. Por favor, deixe seus pensamentos nos comentários. Ouvirei todas as opiniões. Se o vídeo foi útil, por favor, dê um gostei e inscreva-se. E se você conhece alguém com preocupações semelhantes, por favor, compartilhe este vídeo. Voltarei com mais histórias em breve.